noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Nós vamos dar sequência nessas exposições que temos feito nesse importante livro das Escrituras Sagradas. Livro do profeta Obadias. Iremos ler dos versos de número 15 a 20, mas o foco do sermão de hoje será nos versos de número 18, 19 e 20. Amém? Não vamos terminar ainda hoje, não dá. Então, versos 18, 19 e 20 é o foco, mas a nossa leitura, para que possamos ter o devido contexto, a partir do versículo de número 15. Amém, queridos? Amém? Amém. Diz assim o texto bíblico, versículo de número 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos, queridos. Soberano Pai, obrigado, Senhor, no santo nome de Jesus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque nos reunimos em culto no santo nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor tem mantido a sua promessa e nos feito crentes até aqui. Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Obrigado pela obra perfeita de Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que diariamente trabalha em nossos corações. Senhor, obrigado pelo dia que se passou e estamos aqui, firmes em Ti. Obrigado porque o Senhor nos guardou, nos protegeu. Fala, Senhor, aos nossos corações, como o Senhor já tem falado nesse texto. Continua trabalhando, fomentando a Tua verdade, transformando a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração, começando do meu. No santo nome de Jesus. Amém. Os irmãos bem sabem que estamos no final desse livro tão importante e existem informações impressionantes para que possamos trabalhar e compreender aquilo que o Senhor tem falado por meio da sua palavra. Apenas relembrando, uma vez que já estamos indo para o final do livro do profeta Obadias, nós estamos naquele momento em que Deus Ele está dirigindo-se ao seu povo, falando da vitória que Ele trará sobre todo Israel, e evidentemente como parte dessa vitória, Deus também estará trazendo e mostrando a sua justiça e a sua vingança sobre todo o Edom. Os irmãos bem se lembram que essa discussão é uma discussão familiar, aquela discussão que se iniciou lá em Gênesis, entre dois irmãos, depois se tornaram uma briga entre duas famílias, e depois sobre duas nações, e tem se perpetuado até esse período de Edom, onde Deus vai dar um basta. Mas Edom vai ser destruído por completo em 70 depois de Cristo, com a intervenção do Império Romano na cidade de Jerusalém, como nós já falamos anteriormente. Então esse é o desprezo de Deus por Edom. Todavia, Deus guarda o seu povo. No versículo de número 18, irmãos, nós já falamos algumas informações que são importantes daquilo que o Senhor gostaria de estabelecer e mostrar ao seu povo, e isso deveria ficar guardado em nossos corações.
A primeira informação que nós falamos, eu me lembro, em algum sermão atrás, passado já, porque já foram alguns, só no versículo 18, foi que a vitória de Deus tem características, e a característica da vitória de Deus, no primeiro lugar, é que ela é uma vitória certa. Também falamos, baseados no versículo de número 18, que a vitória de Deus, ela é uma vitória que reaviva, que renova a vida do seu povo. Na semana passada, falando-se também no versículo 18, tiramos uma informação importantíssima, que a vitória de Deus mantém a existência do seu povo. E acredito que os irmãos se lembrem muito bem disso. Nós baseamos não somente nisso, mas na história, Deus mostrando aquilo que Ele fez no deserto, aquilo que Ele fez também com Sodoma e Gomorra, e como Ele trabalhou com outros povos, os 7 reis, nós falamos de Deuteronômio, e assim por diante. E me lembro de ter terminado dizendo que existe uma lição importantíssima também no versículo 18, mas que ficaria para uma próxima oportunidade. Pois é hoje. E a lição é que a vitória de Deus, ela é segura. Que a vitória de Deus para o seu povo, a graça de Deus para o seu povo, o favor de Deus para o seu povo, a bondade de Deus para o seu povo, a misericórdia de Deus para o seu povo, é extremamente segura. E esse texto diz para nós, de forma muito clara, aquilo que eu estou falando aqui. Se existe algo onde nós possamos nos assegurar na verdade de Deus, é naquilo que Deus fala. Olhem comigo, por favor, o versículo de número 18, e vamos entender o porquê é que a vitória de Deus é segura. Olha o que o texto está dizendo, versículo de número 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José, chama, e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. E é esse o ponto que nós não trabalhamos ainda nesse versículo. Porque é que a vitória de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia para com o seu povo é segura. Porque o Senhor falou. Porque Deus assim falou. A expressão final do versículo, porque o Senhor falou, equivale à assinatura de Deus no final da palavra do profeta. Assim o Senhor falou, equivale à assinatura de Deus no final do texto do profeta. Só importa a nós, só importou ao povo de Israel, só importou ao povo de Edom tudo o que Obadias falou, porque o Senhor falou. Porque Deus falou. Foi Ele quem falou. E se Ele falou, estamos seguros. Se Ele trouxe uma profecia a nós, pelas Escrituras Sagradas, estamos seguros. Se Deus prometeu algo, estamos seguros. Se Deus manifestou a sua bondade, estamos seguros. Toda a natureza de Deus derramada em sua amada igreja faz com que a sua igreja esteja segura, porque o Senhor assim o falou. Assim o falou. Isso muda toda a perspectiva do porquê nós lemos as Escrituras Sagradas. Porque o Senhor falou. É por isso que nós defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém. Porque o Senhor falou. Porque o Senhor. Isso torna tudo seguro. Tudo seguro. Prestem atenção. Tudo o que Deus falou para Israel a respeito de sua segurança e de como eles seriam restaurados, aconteceu na história. Tem como ser provado. Item por item. Palavra por palavra.
Todavia, tudo o que Deus também falou a respeito de Edom na história, também aconteceu. Porque assim Deus falou. É nessa perspectiva que nós vivemos a nossa vida. Porque o Senhor falou, eu confio. Porque o Senhor falou, eu creio. Porque o Senhor falou, eu descanso. Assim como Israel até hoje está aqui, presente em nosso mundo, firme e forte, ainda com lutas, mas firmes, como nação, porque assim falou o Senhor. Se cumpriu. Mas cadê Edom? Cadê? Onde está Edom? Foram exterminados, porque assim o Senhor falou. E isso é algo que precisamos nos agarrar. É quem Deus está falando que muda toda a perspectiva da história. É porque é Ele quem fala. É Ele quem fala. Tudo que Deus falou a respeito de Edom, que ele seria um restolho, aconteceu, porque todo o juízo e toda a sentença de Deus que veio sobre eles, de fato veio de Deus e não de tribunais humanos. Não veio de uma tribuna, de um juiz que pode falhar. Mas aconteceu exatamente como o Senhor falou. E é nessa perspectiva que eu quero que vocês prestem bastante atenção na doutrina que eu quero falar com vocês hoje. Prestem muita atenção. E o que eu vou falar para vocês, isso não é até a morte dos irmãos. Isso tem peso por toda a eternidade, com o Senhor Jesus. Vocês estão com os ouvidos abertos? Então prestem bem atenção no que eu vou falar agora, mediante as Escrituras. Queridos irmãos, tudo o que sai da boca do nosso Deus se torna uma lei. Tudo o que sai da boca do Senhor vira lei. Não existe absolutamente nada que saia dos lábios do nosso Deus, que seja algo momentâneo, esquecível, que seja algo que não tenha valor nenhum. Tudo o que sai da boca do nosso Deus, e aqui pensem como Deus trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se torna lei. Precisa se cumprir exatamente como ele disse, porque ele é o Senhor. Porque ele é o Senhor. Não existe uma única frase, uma única palavra, uma única conversa que não tem velo por aquilo que está sendo dito da boca da Santíssima Trindade. Tudo aquilo que sai da boca do nosso Senhor se torna uma lei na existência, quer nos céus, quer na terra. Quer nos céus, quer na terra. É por isso que a vitória, assim como as palavras de Deus, as promessas, a sua bondade, sua misericórdia, são seguras. Porque uma vez que ele proferiu algo, ele proferiu de tal maneira que aquilo se torna lei. Se tornou lei. E todo o universo, toda a existência, todos os anjos, todos os principados e potestades, todos os homens precisam se prostrar e trabalhar a favor daquilo que Deus falou. E ai daquele que assim não fizer, receberão juízo de Deus. Porque o Senhor Deus, Ele vela sobre a sua palavra, para fazê-la cumprir. E aonde nós temos a maior fonte, e hoje a única fonte de informação da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que Deus falou virou lei nesse perfeito livro.
Porque é a palavra de Deus. É a palavra. Eu quero conversar com os irmãos, então, nessa noite, um pouquinho sobre o que é que as Escrituras, na pessoa de Deus, na pessoa dos profetas, falam a respeito daquilo que sai da boca de Deus. Como é que nós podemos nos assegurar nessa pequena parte final do versículo do número 18, que diz, porque o Senhor falou, assim será, e estamos seguros. E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, no profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo de número 8. E nós vamos começar a construir aquilo que Deus fala a respeito de si mesmo, de sua pessoa e de suas palavras que saem de sua boca. Nós podemos começar a compreender, e eu quero citar alguns versículos que vão mostrar a natureza de Deus com relação àquilo que sai da boca de Deus. Isaías, capítulo 55, versículo 8. E nós vamos ler alguns textos desse capítulo. Todos abriram? Acompanhem o texto, versículo de número 8. Porque, leiam, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Até aqui. Até aqui. Percebem o que Deus está fazendo? Ele começa a mostrar e a revelar ao seu povo que existe uma diferença absurda entre o Criador e seus servos. Que existe uma diferença absurda na maneira como ele idealiza as coisas e como seus servos idealizam. E graças a Deus por isso. Que existe uma distância profunda entre o ser que é eterno e nós que somos finitos. E ele começa a definir essa doutrina. Meu povo, entendam, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então nós começamos a compreender que existe uma distância eterna entre o Criador e seus servos. Por que eterna? Porque se Deus é infinito, logo, tudo aquilo que está abaixo do infinito é infinitamente menor. Acabou. Definimos. Ele continua. Por quê? Versículo 9. Porque assim, pensem bem, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, assim como o céu está acima da terra. Em outras versões começa, porque assim como os céus estão acima da terra, os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Se ele dividiu, primeiro, a diferença que há entre o Criador e a criatura, entre o Senhor e seus servos, no versículo 9, ele mostra a diferença da qualidade daquilo que está em sua mente e em seu coração. Ele mostra a qualidade. Quando se refere a assim como os céus são mais altos do que a terra, ele está trazendo alguns pontos em voga. Primeiro, tanto os meus pensamentos como os meus caminhos são transcendentes e os seus não. O que é transcendente? Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus ultrapassam o limite daquilo que é normal, daquilo que é comum, daquilo que é popular. Ele transcende, vai além dos limites. É algo que não conseguimos compreender, mas temos que nos submeter. Segunda característica, quando diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, ele está dizendo que os seus pensamentos e os seus caminhos
são melhores do que os nossos. E muito melhores. Transcendência. Ultrapassa o normal. Vou dar um exemplo simples, queridos. Quantas das vezes vocês não estavam orando a Deus, pedindo uma resposta, uma solução, uma bênção e um milagre, e nós, escravos da nossa própria ansiedade, queremos ensinar a Deus, dizendo: Senhor, eu preciso disso. Deixa eu te ajudar. Se o Senhor fizer assim, por esse caminho, abrir isso, fechar aquilo, fazer assim com tal pessoa, ou com tal pessoa, estrangular alguém, ou não, dá tudo certo. Vai nessa, Senhor, que o Senhor passa de ano. Deus faz de uma forma, por misericórdia, que a gente nunca imaginou. E você fala: deu certo. Porque os seus pensamentos e os seus caminhos são totalmente maiores do que os nossos. E também são melhores dos que os nossos. E bem melhores. Porque tudo o que nós pensamos e todos os caminhos por qual andamos, infelizmente, já estão maculados pelo pecado. Mas tudo que está em Deus é santo e perfeito. Os caminhos dele sempre serão o melhor. Nunca haverá dores, nunca haverá arrependimento, nunca haverá dúvida se foi feito de forma escusa ou não, se foi realmente tudo moral ou não. Deus sempre fará. Porque assim como os céus está acima da terra, também significa que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais espirituais do que os nossos. São mais. Porque nós caímos na sandice, muitas das vezes, de imaginar que o sobrenatural não existe mais. E que tudo que irá acontecer somente por caminhos racionais, caminhos humanos. E não é assim. Versículo 8, Deus estabelece a diferença. Versículo 9, a qualidade. Ele continua. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam crescer, até aqui. Percebem? Agora ele está estabelecendo uma lei espiritual baseada na lei natural. Algumas traduções dizem: façam brotar. Percebem o que ele está fazendo? Deus uma única vez, estabeleceu uma lei natural. Vai haver chuva, a chuva só cai, a chuva não sobe. A neve só cai, a neve não sobe. E a água da chuva, e a água que se tornará por causa da neve derretendo, ela não vai voltar para o céu antes que ela regue a terra, fecunde, faça germinar a semente da terra, e a faça brotar, ou a faça crescer. Isso é uma lei natural. Uma lei natural. Ele estabeleceu isso. Estabeleceu isso em Gênesis. E até hoje assim permanece. Porque todas as coisas lhe obedecem. Ele pega essa lei natural para explicar ao seu povo e fala: assim também será com uma lei espiritual que eu estou revelando a vocês. Ele está fazendo isso progressivamente nesse texto. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Toda lei natural tem seus objetivos e seus decretos amplamente determinados por Deus. Por que isso acontece? Porque uma parte da semente daquilo que a cega trouxe
vai ser para replantar. Isso é o que todo mundo faz, quem trabalha em lavoura sabe disso. E uma outra parte, para nos sustentar, pão ao que come. 11. Ele fala tudo isso estabelecendo a diferença, a qualidade e uma lei natural para falar de uma lei espiritual. Assim será toda palavra que sair da minha boca. Assim será toda palavra que sair da minha boca. O que é isso? Tudo que Deus falou a respeito de uma lei natural vai se tornar uma lei espiritual específica. Tudo que sair da minha boca se torna lei e tudo terá amplamente um objetivo, assim como a lei natural da chuva e da neve. Porque assim o Senhor falou. Entendem agora? Assim será toda palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Considerações. Ele está dizendo que o seu povo precisa entender que a palavra que sai da sua boca em nenhum momento é inútil. Não voltará para mim vazia. Não existe uma única palavra que saiu da boca da Trindade que fosse, me permita a expressão, papo de bar. Sabe quando você está só jogando papo fora? Depois de um dia de trabalho, você fala, vamos falar qualquer coisa, o que você quer? Falar do quê? Da série? Da política? Xingar político? Futebol? Videogame? O quê? Não interessa. Deus não faz isso. Não existe uma única palavra inútil que não tenha utilidade, que não tenha propósito, que não tenha objetivo, que sai da boca de Deus. Não voltará para mim vazia. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus, numa primeira compreensão, é inútil. Segundo, nenhuma palavra que sai da boca de Deus é mero discurso. Sabe quando pessoas querem começar a discursar sobre assuntos e parece que eles estão indo bem, e falam, e deixam bonito, floreiam, fazem aqueles discursos, mas não cumprem absolutamente nada? Isso não existe em Deus. Minha palavra não voltará para mim vazia. De forma alguma. Se eu falei, tem um propósito. Deus não brinca com palavras. Deus não é dúbio com palavras. Deus não faz pegadinha com palavras. Deus não cochicha com palavras. Terceira consideração. Não voltará para mim vazia. A palavra de Deus não é inútil. A palavra que sai da boca de Deus não é mero discurso. Terceiro, a palavra que sai da boca de Deus não é, nunca será, infrutífera. Jamais. Tem pessoas que até falam bonito, estão falando com sinceridade, mas, não, olha, eu entendo o que você está falando, meu querido, eu sei o que você está falando, minha irmã querida, mas isso que você está falando, Deus, abre a mente, não se aplica a essa situação. É verdade isso que você está falando, é verdade, mas não se aplica nesse caso. Deus não. Não existe palavra infrutífera em que não se aplica ao que Ele determinou. Não voltará para mim vazia. Não é uma palavra inútil, não é mero discurso, não é infrutífero. Antes, continua o versículo número 11, leiam aí. Antes, fará o que me apraz. Tudo que sai da boca de Deus faz, cumpre exatamente a vontade de Deus e o decreto de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me
apraz. Na corrigida diz, antes fará o que me apraz. É aquilo que Deus quer. A vontade de Deus será feita. Vontade, uma ação de decisão deliberada. Vontade é aquilo que eu decidi querer. Vontade é aquilo que eu decidi conscientemente desejar. Deus, em suas vontades, todas elas são deliberadas, decididas. Aquilo que sair da minha boca, assim se fará. Porque vai cumprir a minha vontade. Antes fará o que me apraz. Significa que toda palavra que sai da boca de Deus cumprirá os seus decretos. Deus possui decretos. E tudo aquilo que saiu da boca de Deus vai se cumprir porque virou lei. É a vontade de Deus, é o decreto de Deus e também os objetivos de Deus. Deus tem objetivos. Jó uma vez falou, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por que a bênção, a vitória de Deus é segura? Porque o Senhor falou. Consegue entender? É Deus revelando. Antes fará o que me apraz. E termina o texto dizendo, final do versículo 11, e prosperará naquilo para que a designei. E a prosperará naquilo para que a designei. Significa que, ao contrário de que a palavra de Deus não volta vazia, ela não é inútil, não é mero discurso, de forma alguma, mas existem algumas características. Quando diz que toda a palavra de Deus fará a vontade de Deus, e ela prosperará, realizará, acontecerá, fará aquilo para o qual o Senhor a designou. Temos aqui algumas qualidades, então, positivas da palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, ela não é falível, ela é infalível. Tudo que sai da boca do nosso Deus, queridos, é infalível. Sabe o que isso significa? Que não pode falhar, que não tem condições de errar, não tem condições de se enganar, tudo é perfeito. Ela é infalível, porque ela irá prosperar em tudo que Deus designou. Ela é infalível. Uma segunda característica do porquê que toda palavra de Deus irá prosperar naquilo que Deus designou. Porque toda palavra que sai da santa boca de Deus, ela não é circunstancial. Ela não depende de circunstâncias para acontecer. Deus domina sobre tudo. Olha, para eu fazer isso, eu preciso que o tempo seja assim. O tempo esteja assim. Não pode estar chovendo, não pode estar sol, não pode, aí o irmão do lado tem que estar bem, porque se não for por ele, eu preciso dele. Deus não precisa de nada disso. Não, mas olha, se não houver melhora, primeiro tem que fazer isso, eu sei que Deus vai me curar, mas se não for com aquele remédio, cuidado. Deus não precisa de circunstância nenhuma para a sua palavra prosperar. Terceira consideração, a palavra que sai da boca santa de Deus irá prosperar em seus desígnios, porque a palavra de Deus é eficaz. Ela atinge os seus objetivos sem precisar de auxílios externos. Isso é ser eficaz, atingir o objetivo por si só. E ela é. Tudo que Deus falou, se fez. Não existe na história um único momento em que a palavra não foi eficaz. Tudo foi exatamente como Deus desejou que fosse. É que os irmãos não estão buscando muito bem isso na cabeça. Se tudo que saiu da boca de Deus, eu só vou jogar biribim e vou sair correndo. Eu estou avisando já.
Se tudo que Deus falou aconteceu exatamente como Ele quis, Gênesis 3, talvez a gente não entendeu direito, né? A queda. Nenhum dos seus propósitos foi frustrado. A queda não foi uma frustração. Foi desígnio. Deixar isso para depois, ou o pastor Maurício responde depois. Quarto, toda palavra que sai da boca santa de Deus, além de ser infalível, não necessitar de alguma ajuda de circunstância, dela ser eficaz, ela não precisa estar sujeita à vontade humana. Ela não precisa. Eu sei que não é a ideia, talvez não é a ideia de gagueira que alguns falam de Moisés. Eu já expliquei isso, tem no meu Instagram, quem quiser. Por que Moisés era pesado em línguas? Eu já expliquei sobre isso. Mas vamos aí pelo popular, embora eu discorde. Senhor, eu sou gago. Foi do mesmo jeito. Deus determinou. É você. Não vai ter jeito. Quer perguntar para algumas pessoas se Deus se sujeita à vontade humana? Pergunta para Jonas. Pergunta para Jonas. Você vai para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu estou falando, você vai para Nínive. Você só escolhe, vai de primeira classe ou na barriga de alguém? Não vai se frustrar. Não vai. Tem um lado ruim, Judas, o filho da perdição. Só estou soltando pontos que são importantíssimos. Vai conversar com essas pessoas para ver se Deus se submete à vontade humana. Tudo que sai da boca de Deus, Ele é eficaz, é infalível, não se submete às circunstâncias e muito menos se submete à vontade humana. Muito menos se submete à vontade humana. Porque assim o Senhor falou. Segundo versículo, vamos lá? Números 23, 19. Vamos ler o que está escrito? Números 23, 19. Um texto bastante conhecido no meio cristão. Posso ler? Vamos lá? Números 23, 19. Diz o texto sagrado: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Precisamos entender isso. Deus não é homem para que minta. Informação teológica do texto: nunca olhem para Deus como alguém pertencente à raça humana. Por isso, não sejam loucos de lançar sobre Deus os nossos pensamentos, os nossos caminhos e os nossos modos operantes. É exatamente isso que ele está dizendo. Deus não é filho do homem. Deus não faz parte da raça humana. Deus não está preso a tempo, espaço e a circunstância. Deus não faz parte da criação, Ele é o Criador. Continua o texto: nem filho do homem para que minta. Significa que Deus não herdou, infelizmente, como você e eu, o pecado de Adão. Ele é outro. Ele está além. Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem, não é herdeiro da concupiscência e do pecado, para que ele se arrependa. Estabelecida a doutrina? Sim. Aí vem a pergunta: porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Mudou tudo agora. Sim. Tudo que ele prometeu, tudo que saiu de sua boca, ele vai falar. Tudo aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Por quê? Porque Deus não tem a natureza humana.
Deus não tem a natureza humana. Mais um ponto para a gente entender a seriedade das coisas que saem da boca de Deus. Assim, porque assim falou o Senhor. Porque assim falou o Senhor. Para nós, irmãos, que não vivemos o que está escrito em Obadias, parece que é só uma palavra bonita, né? Olha, Jacó será fogo, José chama, nossa, Esaú vai ser restolho, porque esses irão dominar aqueles, porque assim o Senhor falou, aleluia. Não, entenda a verdade do porquê disso. Os judeus estavam entendendo, Deus falou, eu sei o que ele está dizendo, eu conheço a história, eu sei o que os meus pais passaram de dificuldades na história e sei como Deus os guardou por causa de uma palavra que saiu da sua boca. Todo o final do versículo 18 mudou a história daquele povo, queridos, porque assim o Senhor falou. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. A resposta é unânime, claro que assim ele fará, porque ele não é um dos nossos. Ele não é um dos nossos. Outro texto, falando a respeito das palavras que saem da boca de Deus, por favor, abram em Salmos 33, versículo 9. Salmos 33, versículo 9. Que espetáculo de texto é esse? Posso ler? Salmos 33, 9. Pois ele falou, e assim se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Vamos entender? Pois ele falou, e assim se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Primeira característica desse salmo, poder e autoridade. Primeira parte do salmo. Pois ele falou, e tudo se fez. Quem pode falar isso? Quem é que pode levantar a mão aqui? Quem é que pode levantar a mão em qualquer lugar que possa estar ouvindo esse sermão e dizer, tudo o que eu falo acontece? Somente Deus. Somente Ele é poderoso. Todo o resto depende de Deus. Pois Ele falou, e tudo se fez. Isso é poder. Grande poder. Domínio do poder, domínio da força. Mas também, a parte final, Ele ordenou. Ele ordenou. E tudo passou a existir. Autoridade. Quantas pessoas, você e eu não conhecemos, que estão em posição de autoridade, mas não são autoridade sobre ninguém? Só ocupa a posição de autoridade. Vários motivos. Primeiro, que tem muito dinheiro. Daí tem autoridade. Mas é uma ignorância que dói. Está numa posição de autoridade porque é amigo de alguém importante. Conseguiu a vaga. Está numa posição de autoridade porque alguém lhe devia um favor. Está numa posição de autoridade, mas não tem autoridade porque não domina o assunto principal de seu cargo. Ninguém ouve. Está lá dizendo assim, não, só está lá para ocupar o espaço. Mas a gente não ouve, a gente faz por nós mesmos. Quantas pessoas estão numa posição de autoridade, falam alguma coisa e os seus liderados falam, pode deixar, faz totalmente diferente. Fala o que eu estou falando. Deus não. O nosso Deus não. Ele ordenou. Tudo passou a existir. Tudo. Poder e autoridade.
estão em sua boca. Antigo Testamento fala isso, Novo Testamento fala isso, não precisa abrir não. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Porque nós entendemos que pela fé o universo foi formado, de modo que aquilo que é visível foi feito das coisas que não são aparentes. Poder da voz de Deus. Poder e autoridade. Segunda consideração importante nesses salmos. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Segunda consideração. Isso significa que, na voz que sai da boca de Deus, existe a força de criar a realidade. Ele não depende daquilo que já existe. Ele cria a realidade. Aquilo que ele fala se fez. Aquilo que ele ordenou passou a existir. Vocês se lembram do Gênesis? E disse Deus, haja luz, houve luz. Haja separação sobre as águas que estão no firmamento, ou acima do firmamento e abaixo do firmamento. Assim se fez. Apareça a porção seca, assim se fez. Mas não é só no Gênesis, não. Vamos pensar um pouquinho nos milagres do período do deserto, saindo do Egito rumo a Canaã. Pois ele falou, e assim se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Primeiro, sol escaldante de 50 graus no deserto. Deus falou, uma nuvem existiu, para cobrir o povo durante 40 anos. Coluna de fogo, para guiar à noite o povo durante 40 anos. Separe-se o mar vermelho se abriu. Se você ler Êxodo capítulo 13 e 14, tem detalhes lá importantes. É dito assim, e quando separou-se o mar, Deus fez dos dois lados das águas como paredes sólidas. É como se Deus tivesse congelado a água no deserto. Ele ordenou, tudo passou a existir. Gelo no deserto. Estamos com fome. Pão de mel com sementinha de coentro todo dia, às 6 horas da manhã. Só pega a quantidade do dia e não guarde para o 7º dia. Isso é ilógico. Porque Deus não depende das leis naturais. Ele cria a realidade. Senhor, agora queremos carnes. Vieram as cordonizes no deserto. Estamos com sede. Bata na rocha. Uma vez só. Bata. Tem água para sustentar e matar a sede de mais de 2 milhões de pessoas. Da rocha? É da rocha. Mas não dá para você. Você é Deus? Eu sou. Então fica na sua. Deus cria a realidade. O que dizer das roupas e das sandálias que não envelheciam no sol escaldante e ainda crescia no corpinho das crianças? Deus cria a realidade, porque Ele ordenou e tudo passou a existir. Sabe por que nós estamos seguros? Porque assim o Senhor falou. Até o final do culto eu vou fazer vocês aprenderem essa palavra. Assim o Senhor falou. Nós estamos seguros nisso. Estamos seguros. Vamos abrir? Josué, por favor. Capítulo 21, versículo 45. Josué, capítulo 21, versículo 45. Amém? Moisés era morto. Josué recebe a ordenação da parte de Deus para agora orientar o povo. E eles passam por várias situações perturbadoras rumo a Canaã. Várias perturbações. Mas tinha sempre as promessas de Deus sobre Israel. Quando eles alcançam o lugar, Josué tem uma palavra a todo Israel, que agora é líder, Moisés já é morto.
E ele traz uma palavra dizendo o seguinte, versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Todas elas. Significa que Deus, Ele vela por aquilo que Ele fala e as cumpre minuciosamente. De todas as promessas, nenhuma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo, detalhadamente, minuciosamente, diligentemente, tudo se cumpriu. Você, querido irmão, e eu estamos seguros, porque o Senhor falou. Porque o Senhor falou. O tempo está curto. Vamos lá, então. Não vai ter jeito. Vamos ter que ir para o 19. Segundo lugar. Primeiro, a vitória de Deus é segura. E já explicamos. Porque o Senhor falou. Em segundo, a vitória de Deus, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é notória a todos. Ela é notória. Vamos ler o versos 19 e 20? Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade, e os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. A vitória, as promessas, a bondade de Deus são notórias. Para de falar-se, no versículo 19, de questões espirituais, no 18, e no 19 e no 20 passa a falar de questões geográficas. É geografia pura aqui. E aqui não tem o que fazer. Vocês têm que entender geografia. Eu vou falar e vocês vão tentar entender então. As bênçãos de Deus se tornaram notórias a todos, porque até esse momento, do versículo 18, Deus tinha restaurado e prometido restaurar Jerusalém, capital de Israel. Não confunda Jerusalém com Israel, são coisas diferentes. Ok, irmãos? Brasil e Brasília. Nação, capital. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Vocês estão vivos? Amém? Vocês não me ajudam, eu fico assustado. Ok? Capital, Jerusalém. Em Esdras e Neemias a gente viu Deus restaurando a capital. Os muros, o templo, os portões, a cidade, a economia. Mas agora, isso vai além da capital. Deus não está mais falando de Jerusalém. Deus está falando de todo Israel e até de outras terras que nem a eles pertenciam. Edom quis destruir vocês, Deus diz em Obadias. Edom trabalhou para destruir vocês. Eu destruirei Edom e farei vocês crescerem geograficamente para que todos vejam que eu sou Deus sobre vocês. E aí Deus começa, 19. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú. Está falando aqui, Neguebe. Neguebe é a região sul de Israel, não é a capital. Vocês vão possuir Petra, as montanhas de Esaú. Não era eles que queriam destruir o tempo todo? Agora é de vocês. Mas não é oba-oba. O pessoal do sul vai comandar lá. É a ordem de Deus. Segundo, e os da planície, os filisteus. Quem era a tribo da planície? A mais conhecida de todas. Judá. Judá era a tribo da planície. Vai ter que estudar as 12 tribos, irmãos. Não tem o que fazer. Sentar e estudar geografia. Terceiro, continua. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Efraim e Samaria era o reino do norte, na divisão. O reino do norte acabou, vocês se lembram com a invasão da Síria?
O povo sim, mas a terra continuou. E Deus tinha prometido ela a Abraão. Vão pegar ela de volta. Agora como um público só, como um povo só. Vão lá, podem pegar. E vai voltar como era antes. Vai ser Israel. Não tem mais nada de Efraim, como ficou conhecido o Reino do Norte, porque Efraim era a maior tribo das 10 que compunham o Reino do Norte. E Samaria se tornou a capital. Erroneamente também. Erroneamente, isso não era para acontecer. A capital sempre foi Jerusalém. Vocês se lembram daquela dúvida que aquela mulher do poço de Jacó, em João 4, tinha? Jesus passa por ali, ao meio-dia, ela tinha ido tirar água, aí Jesus, como quem não quer nada, chega e pede água para começar uma conversa, e Jesus discute com ela, ela percebe que é o profeta, ela fala, então me ensina uma coisa, aonde eu tenho que adorar? Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém, e nós falamos que é em Gerizim. Gerizim é o monte de Samaria. É o monte de Samaria. E Jesus fala assim, a gente estava certo. É só ler os profetas. Sempre foi em Jerusalém. Sempre foi. Mas não é mais. Então onde é? Agora espírito em verdade. Mas daí é outra doutrina. É outra coisa. Mas sempre foi em Jerusalém. Retorna-se à capital, pega todo o reinado novamente. Reino unificado. Terminou de ser unificado? Não. Até Cristo voltar. Até Cristo voltar. Continuando. Olha lá. E Benjamim possuirá a Gileade. Benjamim tem uma bênção específica. Uma tribo citada pelo nome com uma bênção específica. Tribo de Benjamim. Por quê? Benjamim foi a única tribo que ficou do lado de Judá no Reino do Sul. Escolha muito bem os seus lados, e Deus trará bênçãos específicas sobre você. Vocês vão ficar com Gileade, região de Gileade, ao nordeste do mapa de Israel. Se você pensar no mapa do Brasil, seria mais ou menos Sergipe, Alagoas, nessa região. Ah, pastor, pelo amor de Deus, né? Aí eu vou ficar muito chateado com os irmãos. Mas é ali, nordeste, irmãos. Lugar maravilhoso, bem mais fresco, a bálsamo, a água. Para nós que moramos no país que tem mais água no mundo, água. Vai ver para quem mora no deserto. Ficou com Benjamim. Benjamim, tribo de qual apóstolo? Paulo, irmãos. Vou ter que dar geografia bíblica. Benjamim, tribo do apóstolo Paulo. Amém? Continuando. Olha lá, está terminando, irmãos. 20. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. Ou seja, todos aqueles que estavam cativos, agora generalizando todo o povo, vocês vão ficar com a Fenícia, que sempre tinha perturbado o povo de Deus, até Sarepta. Lembra de Sarepta? 1 Reis 17? Elias aparecendo? Agora é do povo de Deus. Por último, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade, aqueles que foram para esse lugar específico, possuirão as cidades do sul, a região que era de Simeão. O que Deus está fazendo aqui? Mostrando a todas as pessoas e a todos os outros povos que Ele é o único Deus, que Ele faz o que Ele quer e Ele abençoa o seu povo. Ficou-se notório. Ficou-se notório. Eu não tenho mais tempo, queridos. Nós vamos ter um momento de oração. Mas eu quero encerrar dizendo: descansa seu coração. Todas as promessas de Deus para a sua igreja, para o seu povo, elas ainda estão em evidência. Elas ainda existem. Porque o Senhor falou. Descanse em Deus. Você pode falar, Deus nem precisa assim, mas Deus quer. Tudo será notório na sua vida. Muitas vezes você não precisa mais ficar se defendendo. Aprenda isso. Falo isso com o coração para vocês. Às vezes você quer sair se defendendo e falando e mostrando. Aprenda uma coisa.
Deixa Deus mostrar que Ele é com você. Deixa. No tempo dele, Ele vai mostrar que Ele é contigo. Não precisa ficar discutindo. Não precisa ficar publicando. Não precisa ficar... Deixa Deus mostrar que Ele é contigo. Porque será notório. E Deus será glorificado. Eu quero encerrar falando de um texto glorioso que está em Jó, capítulo 37, versículo 5, que diz: Deus, com a sua voz, troveja maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Descanse em Deus. Ele está falando, Ele está trovejando, faz grandes coisas. E ainda que a gente não compreenda, Ele continua sendo o Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.